Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Estamos aqui hoje com a doutora Juliana Menezes, advogada de imigração, que está aqui para esclarecer todas as dúvidas que vocês nos enviaram, todas as perguntas que vocês nos enviaram, e para falarmos um pouco mais sobre as novas leis imigratórias e todo esse alvoroço de imigração que está acontecendo no dia de hoje. Seja bem-vinda, doutora Juliana, muito obrigada por ter vindo aqui falar conosco hoje. Obrigada a você por me receber. Que grande bom. Prazer. Que bom. Gente, então, vamos à nossa primeira pergunta. A gente hoje tem visto que pessoas que estão com processo na justiça, né, processo imigratório, estão recebendo um text message chamando para entrevista. E quando essas pessoas chegam para essa audiência, elas são automaticamente algemadas e deportadas. O que a gente pode fazer para... existe alguma brecha na lei que a gente possa se esquivar dessa audiência judicial? Olha, primeiro de tudo, você falou que as pessoas estão recebendo text messages. Eu não estou a par de pessoas recebendo text messages do Tribunal de Imigração. Talvez as pessoas estejam recebendo informações através do aplicativo do ICE para comparecer a uma audiência. Sim. Talvez assim, só para esclarecer um pouquinho, né, que o tribunal em si não envia mensagens para ninguém. Um tribunal de imigração sempre vai enviar notificações de audiência pelo correio. Okay. Nunca por text message. E as pessoas às vezes se confundem. ICE e Tribunal de Imigração. São duas coisas separadas, apesar de ambas serem imigração, né? Agora, em relação às pessoas serem presas ao chegarem num tribunal de imigração, uma única solução nesse momento seria fazer um pedido ou uma petição para que você compareça pela internet, via Webex, ao invés de ser uma audiência presencial. Essa seria uma das formas. E, nesse caso, a pessoa precisa do acompanhamento de um profissional como você, de imigração? Nos Estados Unidos, principalmente quando se fala em direitos imigratórios, ninguém é obrigado a ter um advogado. Agora, é recomendável. Sim. Né? É muito importante que você entenda o que está acontecendo e é muito mais fácil de você entender o que está acontecendo se você tiver um profissional ao seu lado. Correto. Você não estará protegido e não irá entender se você tiver um paralegal do seu lado, se você tiver uma pessoa que não seja licenciada a praticar direito dentro dos Estados Unidos. Então também é importante que a pessoa faça uma distinção e saiba qual é a diferença entre um advogado licenciado pela OAB, que é a Bar Association dos Estados Unidos, e um paralegal. Um paralegal não pode comparecer a uma audiência e representar você. Correto. Então é recomendável? É muito recomendável que você seja representado por um advogado, mesmo na sua primeira audiência. Isso me deu um gancho para te fazer uma pergunta. Muitas pessoas, né, algumas pessoas, independente do caso imigratório, resolvem fazer toda a papelada, toda a documentação sozinhos, sem acompanhamento de um profissional. Isso atrapalha em alguma coisa, pode dificultar, pode o prazo ser mais prorrogado para o final, a conclusão do caso? Eu acho que... Deixa eu tentar separar a sua pergunta, porque eu acredito que existem duas aí. Vou começar de trás, tá? Tá. Então, não atrapalha, não vai prolongar o prazo. Você não vai perder direitos porque você utilizou uma pessoa que não tenha sido um advogado. Porém, a cautela deve existir em contratar uma pessoa que não tenha a licença de fazer aquele trabalho. Em contratar uma pessoa que, na verdade, não tenha estudado e não tenha os requisitos necessários para te ajudar. Então, qual o risco que você corre? Você corre o risco de contratar uma pessoa que ache que está fazendo a coisa correta e não esteja. E também outra coisa, existem estados em que praticar direito sem licença é um crime. É crime. Aqui na Flórida isso é crime. Então você está contratando uma pessoa que vai cometer um crime, você está ajudando aquela pessoa a cometer o crime. Um outro ponto muito importante, quando você contrata um advogado, o advogado deve cumprir as normas da OAB, da Bar Association. Se o advogado não cumpre aquelas ordens, você tem o direito de fazer uma reclamação.
Você tem o direito de tentar, pelo menos, obter os seus direitos de volta. Mas se você contrata um paralegal, você não tem recurso. Você não tem recursos. Então, é recomendável que você contrate um profissional para fazer o serviço. É aquele velho ditado, né? Que o barato sempre sai mais caro. Exato. E no final das contas, se você for até prestar atenção, às vezes os paralegals cobram o mesmo preço de um advogado. É impressionante. Se uma pessoa é portadora de green card e ela quer aplicar para um filho adulto solteiro, ele pode aplicar para o seu filho, mas ele vai estar aplicando através de uma categoria de família. Então, as regras serão diferentes para uma pessoa que já seja cidadão americano aplicando para um filho que, por exemplo, seja de menor. Então, independente... Eu volto um pouco. Depende da categoria para você saber exatamente qual vai ser o procedimento, para você saber qual vai ser a fila de espera, para você saber se aquela pessoa vai poder aplicar dentro dos Estados Unidos ou se ela vai ter que sair dos Estados Unidos para conseguir receber uma legalização. Então, existe um chart falando exatamente quais são as categorias. Por exemplo, pode ser F1, F2, F3, que são as preferências de família, para poder você realmente certificar se aquela aplicação é possível ou não. Correto. Agora uma pergunta enviada por um dos nossos telespectadores. Ele é possuidor do Green Card, tem uma filha solteira de 32 anos. Ele pode aplicar para legalizar ela aqui no país? Ele pode sim aplicar para ela. Agora, a questão dele poder completar a legalização dela aqui no país vai ser uma questão que depende de uma consulta mais aprofundada. Outra pergunta, em relação ao visto T. A pessoa, ela só consegue esse visto se ela foi traficada de outro país para cá, ou se ela já mora aqui, sofre, né, exploração sexual. Se isso encaixa, ela também tem direito de aplicar para esse visto T? Tem sim, com certeza. Inclusive, existe uma interseção, se eu puder falar assim, entre o visto T e o visto U. Então, se uma pessoa sofreu algum tipo de abuso, seja ele através de um tráfico de pessoas ou um abuso de alguma outra forma, foi vítima de um crime, é importante que você converse com um advogado para saber exatamente qual é a melhor classificação. Porque nem sempre o visto T é a melhor classificação. Pode ser que o visto U seja a melhor solução para aquela pessoa. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim. Se aconteceu dentro dos Estados Unidos, a pessoa qualifica. Tá, se ela já está aqui, ela vai aplicar para esse visto T, o que ela precisa para comprovar que isso realmente aconteceu com ela? Por exemplo, pode ser através de um laudo psicológico, qual o caminho que ela tem que seguir? Certo. Um laudo psicológico, ele é sempre muito bom. É importante que você tenha a parte psicológica, porque ela é uma corroboração do que você vai alegar no seu processo. Então, mesmo que acha uma carta, uma declaração extensiva, detalhada do que aconteceu com você, se você tiver um profissional que esteja corroborando o que você falou, o seu testemunho vai ter mais força. Correto. Então, vai ser importante. Vai ser importante também que você tenha, talvez, cartas de outras pessoas. Mas não esqueça, nem sempre os crimes que você sofreu, se você foi vítima de algum crime, você vai ter provas vindo de outras pessoas. Por exemplo, se você sofreu um abuso doméstico, você não vai ter provas. Ninguém observou, ninguém viu, você não teve ninguém que foi testemunha do que aconteceu. Então, um laudo psicológico pode vir a ajudar nesse momento. Talvez fotos, se você tiver, nem sempre você tem. Né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, um laudo psicológico é muito importante, mas às vezes a forma pela qual você desenvolve a história numa declaração, ela é tão importante ou até mais importante do que um laudo psicológico. Porque a forma que eu vejo esses processos é que o importante está no detalhe. O importante está como a história ela é desenvolvida. Então você não começa, você conta a história e você pensa assim, o que a pessoa estaria perguntando se eu informar A? Se eu falar, eu fui vítima porque a pessoa me trancou dentro de uma casa e me forçava a ter relações, por exemplo, com essa pessoa. Então a gente vai querer mais informações para poder realmente verificar se o que você está falando é verdadeiro.
para criar a sua credibilidade. Credibilidade nos processos de visto T e U são essenciais. Uma outra dúvida. Por exemplo, já estamos falando no caso de abuso doméstico, por exemplo. Duas pessoas que estão fora de status aqui, são casados ou vivem juntos, né, maritalmente. Se essa mulher é abusada pelo marido, se ela é violentada pelo marido, ela tem direito a um processo de legalização, sendo que o marido não é legal no país? Perfeita pergunta. Essa distinção do marido não tendo legalização é muito importante, porque você vai decidir qual é a forma de legalização que você vai seguir, certo? Então, se a pessoa não tem legalização, você tem que seguir o visto U. Se a pessoa que cometeu o crime, pode ser o homem ou a mulher. Correto. Né? Ela tem um documento, um green card, ou ela é cidadã americana, você não vai pelo visto U, você vai pelo VAWA. Certo? Agora, outra distinção. Se você realmente precisa seguir o visto U, porque a pessoa que agrediu você não tem documento, você precisa fazer uma queixa na polícia. Se você não iniciar um processo jurídico contra essa pessoa, você não vai qualificar para o visto. Não tem respaldo nenhum, né? Não é necessariamente que você não tem respaldo. A lei exige que você coopere com a polícia. Ok. Ou você pode receber uma carta, a certificação da polícia, ou você pode receber a certificação do Departamento do Trabalho, ou você pode receber a certificação de um juiz de direito. Então, existem outras formas de receber essa certificação, mas você tem que ter pedido ajuda a alguém. E você deve ter cooperado com essa agência, essa polícia ou esse departamento, o que seja. Então, se você não pediu assistência, demonstrando que você era vítima e você cooperou com esse tribunal, essa agência, essa polícia, o que seja, você não qualifica para o visto. Essa qualificação, essa cooperação, ela é um pré-requisito para você aplicar para o visto. Se você não tem essa pré-condição, se eu puder falar assim, você nunca vai poder ganhar um processo. Uma outra pergunta. Uma pessoa que viveu aqui nos Estados Unidos viveu aqui muitos anos, foi embora para o Brasil, já está fora do país aqui há 8 anos. Ela pode, o filho dessa pessoa é já legalizado no país, tá? Tá aqui bonitinho, tem o green card, tem a cidadania. Essa pessoa, esse filho, já pode entrar com um pedido de legalização, né, o F-130 primeiro, ou ele precisa esperar, essa mãe que está no Brasil precisa esperar ainda 2 anos mais, ou seja, estar fora daqui 10 anos. Precisa, sim. Mas existem uns outros requisitos que vão ter que ser confirmados. Por exemplo, vamos supor que essa mãe entrou nos Estados Unidos há 8 anos atrás com visto de turismo, e ela ficou além do tempo do visto de turismo, ficou na verdade 8 anos, e agora saiu dos Estados Unidos e agora está no Brasil. Ou seja, fazem 8 anos que ela está lá no Brasil. O que acontece? Uma pessoa ficou além do seu visto, do tempo permitido no seu visto, ou se ela entrou pelo México, o que seja, e essa pessoa fica por mais de 1 ano ilegal no país, e ela sai dos Estados Unidos, ela fica proibida de voltar por 10 anos. Então, para que essa pessoa possa voltar antes dos 10 anos, ela precisa de um perdão. Ok. Então, não significa necessariamente que se o filho dela aplicar para ela, que ela vai conseguir entrar nos Estados Unidos, porque ela tem essa proibição de retornar por 10 anos. Eu não sabia disso. Exato. Mesmo que ela foi embora voluntariamente, ela não foi deportada, mas por ter excedido o prazo aqui, Exato. Ela tem que ficar 10 anos fora. Existem 2 proibições. Se você ficou nos Estados Unidos entre acho que são 150 dias, mas menos de 1 ano, além do seu prazo, e você vai embora, você fica proibido de voltar por 3 anos. Se você ficou ilegal por mais de 1 ano,
Você sai do país, você fica proibido de voltar por 10 anos. Existe mais uma proibição. Ai. Vamos supor que você tenha ficado mais de 1 ano ilegal, saiu do país e ficou no Brasil, e você decidiu retornar pela fronteira. No momento em que você retorna pela fronteira, você agora já tem uma proibição permanente de legalização nos Estados Unidos. E qual é a consequência? Você tem que ficar 10 anos no Brasil para poder você conseguir se legalizar. E essa proibição de 10 anos, ela não tem perdão. Você tem que literalmente ficar no seu país de origem por 10 anos para que você possa retornar. Aproveitando o gancho, gente, porque isso aí faz parte da minha realidade hoje. Meus pais viveram aqui 5 anos, portanto, eles passaram do tempo permitido aqui, tá? Já tem 20 anos que eles estão no Brasil. E eu agora fiz a petição para legalização deles. Perfeito. Para então trazê-los. Eles já ficaram mais dos 10 anos. Tá. E a gente está agora na fase de esperando para ser agendado o visto deles no consulado americano no Brasil. Existe alguma coisa que possa impedir que eles tenham acesso a essa legalização? Alguma coisa na lei proíbe que eles venham? Não é uma proibição exata, não. Eles cumpriram o tempo que era necessário para... É como uma penalização, né? Eles tiveram uma penalização de 10 anos e eles cumpriram esse tempo. Então agora, como todo o processo tem feito de acordo com a lei, não há uma proibição. Porém, na grande maioria dos processos imigratórios existe um elemento necessário que é a discrição do oficial que está revendo o seu processo. Então, vai caber ao oficial que está revendo o processo tomar uma decisão e dizer se eles merecem o visto, se eles merecem entrar nos Estados Unidos. E, na minha opinião, eu não vejo por que não. Tá? Se a pessoa nunca cometeu um crime enquanto estava aqui, se a pessoa foi embora e realmente cumpriu os 10 anos no Brasil, você é cidadã americana, você está aplicando para eles, eu não vejo por que eles não receberem essa legalização. Esse benefício. Então, eles vão conseguir ir para a entrevista, eles vão fazer os exames médicos, eles vão fazer tudo certinho, vão para a entrevista, eles vão entregar o passaporte deles para o consulado americano no Brasil, eles vão colocar o visto deles no passaporte americano, que é considerado o green card deles, mas não físico ainda, e eles vão poder entrar nos Estados Unidos com aquele passaporte. Em mais ou menos 90 dias, eles devem receber o green card deles, o green card físico, no correio. Correto. Né? Mas eles já vão entrar nos Estados Unidos como portadores de green card. Essa questão do asilo político, estão realmente cancelando o asilo político? Em relação a Cuba, por exemplo, Haiti, né, também, se não me engano, os haitianos.